Glória a Deus. Todos aqueles que esperam Jesus chamar, por favor, peguem a sua Bíblia e vamos fazer leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, estaremos lendo o primeiro capítulo a partir do versículo 15. Abra a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso 15. Hoje, o título da mensagem é A Escatologia e o Mundo Espiritual. A relação da escatologia com o mundo espiritual. Esse é o nosso assunto a ser desenvolvido. Então nós vamos abrir esse tema, esse título, e vamos estudar a escatologia e o mundo espiritual. Efésios 1:15, posso ler? Diga assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre que cumpre tudo em todos. Eu quero voltar ao versículo 17 e 18, ou aos versículos 17 e 18, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora sim, amém. Vamos orar mais uma vez. Eterno, bondoso, justo, precioso, grandioso, glorioso, maravilhoso, Pai celestial, nós te exaltamos pela leitura da tua palavra e por esse momento do nosso culto, o momento em que nós vamos dedicar agora a maior parte do tempo para a exposição das Escrituras. A exposição das Escrituras dá sabedoria aos simples. Por isso, Pai, mais uma vez de bom grado, com alegria, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, abrimos o nosso coração, Senhor, e te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos, Pai,
aquilo que o Senhor quer revelar nesta hora. Ó Deus, e nós tenhamos facilidade de não só compreender o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, mas acima de tudo, que nós sejamos pessoas que têm facilidade para praticar a palavra. Como já foi orado neste templo esta noite, quem ouve a tua palavra e pratica, a casa não cai. Mas nós reconhecemos, Pai, que há muita casa caída por aí. Porque há muita gente que ouve e não pratica a tua palavra. O teu compromisso é com quem ouve e pratica. O Senhor honra quem ouve e pratica. O Senhor sustenta quem ouve e pratica. O Senhor vai levar para o céu quem ouve e pratica a tua palavra. Por isso, Deus, faz-nos bons ouvintes e faz-nos excelentes praticantes da tua palavra, para a glória do teu nome e para benefício nosso também. Nós te pedimos estas coisas. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Sentem-se. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos então dar uma olhada dentro do assunto que estamos abordando durante todo esse período de pandemia, que é a escatologia. E hoje vamos falar um pouquinho do mundo espiritual que cerca a escatologia. Antes de começar a introdução, eu quero dizer o que eu sempre digo quando eu falo esse assunto. Esse é um assunto, como outros na nossa vida, que é necessário que haja equilíbrio. Equilíbrio. O que é desequilíbrio em relação ao mundo espiritual? Desequilíbrio é ignorar o mundo espiritual. Ou então, o desequilíbrio é espiritualizar tudo. São extremos perigosos. Ou não reconhecer a existência do mundo espiritual e viver à margem, aquém, desligados completamente do mundo espiritual, ou então viver somente em função do mundo espiritual. São erros, são extremos. O diabo é o pai dos extremos. E nós precisamos de uma vida equilibrada, inclusive nesse assunto, nessa área. Agora sim, iniciando a nossa introdução, é bom lembrar que o homem natural, ou seja, a pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento, tem grandiosas dificuldades. Na verdade, não consegue compreender, entender a existência paralela de um mundo espiritual. A pessoa natural, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não nasceu de Deus, não nasceu de cima, tem uma dificuldade muito grande para entender a existência paralela de um mundo espiritual, onde atuam os espíritos. No mundo espiritual, atuam os espíritos. Então, nós precisamos entender, compreender, saber que existe ao nosso redor, à nossa volta, um mundo espiritual real e que tem grande influência sobre o nosso mundo físico, nosso mundo natural. A dificuldade em reconhecer a existência desse mundo espiritual e os seus agentes principais faz com que as pessoas também tenham dificuldades grandes em crer nos acontecimentos escatológicos. Por ignorar o mundo espiritual, por não reconhecer o mundo espiritual, por fazer de conta, ou então acreditar de forma tudo errada, as pessoas têm grandes dificuldades em acreditar nos acontecimentos escatológicos, ou seja, aquilo que está
por vir. Então o que nós precisamos? Nós precisamos nos lembrar a todo momento que nós estamos cercados de um mundo espiritual que possui agentes espirituais que têm o poder de influenciar o nosso mundo físico, o nosso mundo natural. Então estes seres são seres invisíveis, criados por Deus, que vivem num mundo tão real quanto ou mais real do que o nosso. Os seres espirituais habitam num mundo real, tanto quanto o nosso ou mais. E nós precisamos, então, reconhecer isto, entender isto, estudar sobre isto e saber que é para lá que nós estamos indo. Não são eles que estão vindo para o nosso mundo físico. Somos nós que estamos indo para o mundo espiritual. Essa é a nossa projeção. Então, nós precisamos estudar sobre esse assunto e é sobre isso que eu queria falar esta noite. E vamos já para o nosso ponto de número 1 acerca do mundo espiritual. E eu quero falar inicialmente sobre os anjos. Falar sobre os anjos. O que a Bíblia fala sobre os anjos? Claro que eu não vou me dedicar aqui somente aos anjos do Senhor, aos anjos que são fiéis ao Senhor, porque eu quero avançar. Então eu não vou falar tudo, até porque nem temos tempo para isso. Mas dentro da escatologia eu queria mostrar algumas coisas importantes. Então vamos lá. Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais, imortais, extremamente inteligentes, criados por Deus com poder, antes da criação do cosmos, para servir ao Deus Trino e à sua criação. Que são os anjos são servos de Deus. Os anjos são espíritos que trabalham para o nosso Deus. Entre tantas características que eles têm, é que eles não têm capacidade de se reproduzir. Uma vez que Deus criou os anjos, Ele criou os anjos numa quantidade, e essa quantidade do lado de Deus diminuiu um pouco, ainda é a grande esmagadora maioria, mas diminuiu. Mas os anjos não se reproduzem, eles não se multiplicam, porque eles já foram criados. A Bíblia fala de miríades, a Bíblia fala de milhares e milhares de anjos, e eles são, por serem espíritos, eles são assexuados. O que nós vamos ser quando nós entrarmos na dimensão espiritual. Viu? Quando nós nos tornarmos seres espirituais, nós também seremos assexuados. Nós não mais reproduziremos, nós não mais nos multiplicaremos. Isto vai findar com a nossa entrada no mundo espiritual. Então, quando eu estou falando para casais, eu sempre lembro os casais que o tempo de fazer sexo é agora. É na terra. É na terra, porque depois que partir para a eternidade, já era. Certo? Então, se é casado legitimamente, está debaixo da bênção de Deus, o casal tem que fazer sexo, porque depois que morrer e entrar no mundo espiritual, nunca mais. Tá bom? Então, nós precisamos entender o papel importante na história da humanidade que os anjos cumpriram, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente acompanha no relato da história da humanidade sempre a presença dos anjos, os anjos vindo anunciar grandes acontecimentos, os anjos participando de eventos muito importantes da história da humanidade, mas o nosso foco está no fato de que eles vão agir no futuro. Dentro da escatologia,
os anjos serão extremamente ativos. Antes de falar sobre o futuro, vamos nos lembrar de duas coisinhas muito importantes. Quem lê para nós, por favor, o Salmo 34, verso 7. Glória a Deus, glória a Deus. O Salmo 34, verso 7, vamos ler esse texto. Bom seria que alguém até dissesse de cor, né? Esse é um daqueles versículos que a gente precisa meditar nele, ter ele na mente para a gente falar ele seguidamente. O Salmo 34, 7 diz o seguinte acerca do mundo espiritual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muito bem. O anjo do Senhor, ou seja, o anjo que é designado pelo Senhor para acampar ao redor de todas as pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Não. O anjo do Senhor é designado pelo Senhor a acampar ao redor de quem teme a Deus, de quem respeita a Deus, de quem obedece a Deus, de quem acredita em Deus, de quem serve a Deus, de quem ama a Deus. Tudo isso está dentro do temor ao Senhor. Se eu tenho esta relação com Deus, eu conto com o mundo espiritual, o anjo. Agora eu pergunto para você, onde é que ele está? À minha direita? Vocês estão vendo ele à minha esquerda ou à minha direita? Ele está sobre mim, está debaixo de mim. Onde é que está o anjo? Não importa. O que importa é que eu creio que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. O que importa é a minha fé de que tem um anjão cuidando de mim. Você também crê assim? Felizes são as pessoas que creem na presença desse anjo tão maravilhoso que acampa. Essa ideia de estar sempre, sempre, sempre junto. E eu gosto de louvar a Deus e agradecer a Deus, porque tem livramentos que eu vejo Deus me dando. Eu percebo, Deus me livrou. Esses dias Deus me livrou num momento de distração, assim, muito rápido, uma fração de segundo. Deus me livrou de empacotar o carro da frente, porque eu me distraí e a pessoa ameaçou arrancar o carro e parou. E eu ameacei arrancar e arranquei. E eu ia moer a traseira do outro carro, o que ia trazer um grande transtorno naquele dia e, obviamente, ia trazer prejuízos também para outra pessoa, para mim. Então, tem livramentos que eu vejo. Eu continuei guiando o carro, dizendo, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Eu vacilei, eu distraí. Foi livramento do Senhor. Mas a maioria dos livramentos eu não vejo. E o anjo do Senhor está me livrando. Livrando a minha casa, livrando a minha família, livrando a minha vida. Porque Ele está ali, glorificado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 14, outra pessoa, outro irmão, outra irmã, por gentileza, leia para nós Hebreus 1:14, antes de nós falarmos da escatologia, vamos nos lembrar do que os anjos estão fazendo por nós agora. Hebreus 1:14, quem faz a leitura para a gente? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Olha só, que coisa boa. O Senhor envia anjos para servir, para ministrar aqueles que vão herdar a salvação eterna. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos anjos do Senhor que trabalham em favor dos salvos. Os salvos têm ao seu redor um exército de anjos. Aleluia, como é bom ser salvo, como é bom acreditar em Jesus. E deixa eu abrir um parêntese, uma pessoa diz que acredita em Jesus e não se dá conta do mundo espiritual, essa pessoa é contradizente. Porque a gente leu em Efésios capítulo 1, onde é que Jesus está? Onde Ele está? Ele está à destra
do Pai. Ele está à destra do Pai. Eu creio nisso. Eu entendo isso. Mas é um mundo espiritual. Onde está o trono de Deus? A gente viu que é no céu, mas é uma dimensão espiritual. É uma dimensão espiritual. Então, uma pessoa dizer que acredita em Jesus e nega o mundo espiritual é uma tolice. A pessoa é tola. A pessoa não sabe o que pensa, não sabe o que crê, não sabe no que caminho trilhar. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha, e isso nos interessa muito, porque a gente está estudando escatologia, o trabalho dos anjos no futuro. Certo? E para isso nós vamos começar lendo Mateus 25, 31. Agora eu fiquei em dúvida se é 24 ou é 25. Enquanto você procura aí, vamos conferir Mateus. É 25, 31, isso mesmo. Mateus 25, 31. Quem é que lê para a gente, por favor? E quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só, o que o texto está dizendo é uma revelação de que o Senhor, quando vier à terra outra vez, ele virá na companhia, e olha o adjetivo que está dado aos anjos, o adjetivo é os santos anjos, porque existem os ímpios anjos, existem os malignos anjos, existem os anjos que são terríveis, mas não. O texto está dizendo que quando o Senhor vier de novo a esta terra, ele não virá sozinho. Nós que cremos, nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que primeiro Jesus vem só para a igreja no céu, nas nuvens, e a igreja vai até ele. Passados 7 anos do arrebatamento da igreja, Jesus vem à terra, e ele vem acompanhado dos anjos, que o texto está informando, todos os santos anjos estarão com ele. Então, que interessante é esta revelação bíblica. Mas eles também são executores da ira divina. Eles vão trabalhar para Deus na execução da manifestação da ira divina. Vamos ler, antes de ler Apocalipse, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 e 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versos 6 e 7. Vamos ouvir essa leitura, por favor. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Isso aí. Então vejam bem, quando Deus manifestar a sua ira sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não creram no Evangelho, sobre aqueles que não se importaram com as coisas de Deus, os anjos vão participar desta ação, dessa manifestação da ira divina. Eles vão receber esta ordem e eles vão então executar a manifestação, que vai ficar evidente agora. Agora vai ficar explícita. Vamos entrar em Apocalipse e nele vamos ficar agora. Por favor, Apocalipse 7, 1 a 3. Apocalipse 7, os anjos que executam
a ira de Deus, os anjos que vão trabalhar muito na grande tribulação, quando a terra estará sofrendo a manifestação da ira de Deus. Apocalipse 7, 1, 2 e 3, por favor, irmão Hildo. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Até o 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então veja só, nesse texto está falando especificamente de 4 anjos que terão essa missão de selar pessoas, de agir na vida de pessoas, e enquanto eles não fizerem isto, eles estarão segurando esta ação. Mas assim que eles cumprirem a missão de selar aqueles 144 mil da tribo de Israel, então eles vão liberar a ira de Deus sobre a natureza. Agora, capítulo de número 8, só a primeira parte do versículo 7. Apocalipse 8, a primeira parte do versículo 7, que diz a Bíblia: o primeiro anjo tocou a trombeta. Muito bem. Quem tocou a trombeta? Primeiro anjo. Primeiro anjo. Agora, versículo 8, a parte A. Observe o que está escrito. O segundo anjo tocou a trombeta. Muito bem, ação de um anjo. Vamos para o versículo 10, a parte A. O terceiro anjo tocou a trombeta. O versículo 12, a parte A. O quarto anjo tocou a trombeta. Capítulo 9, versículo 1, a parte A. O quinto anjo tocou a trombeta. O capítulo 9, o verso 13, a parte A. O sexto anjo tocou a trombeta. E antes de ouvirmos o sétimo, tem um acontecimento no capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto... Continuou? Sim, pode, o versículo todo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como do sol, e as pernas como colunas de fogo. Agora sim, capítulo 11, versículo 15. E prestemos atenção no sétimo anjo, e você pode ler todo o versículo. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então percebam os irmãos, e aqui eu selecionei alguns textos, porque no livro de Apocalipse os anjos têm muito trabalho, principalmente na grande tribulação, porque eles serão os grandes executores da ira divina. Os incrédulos, os desobedientes, os ímpios, aqueles que ignoraram o mundo espiritual, terão que experimentar uma ação sobrenatural do mundo espiritual jamais vista antes. Por isso, é um grande privilégio poder crer no trabalho dos anjos hoje. Aleluia, é um grande privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa importante. Quando a gente estuda a história dos anjos na Bíblia, a gente fica impressionado com a inteligência deles, o poder que eles têm, a capacidade que eles têm de obedecer os eventos que o Senhor manda eles realizar. Mas mesmo os anjos sendo tão gloriosos, mesmo sendo tão
poderosos. Ei, cuidado! Os anjos não são dignos de adoração. Nós não estamos autorizados a fazer cultos aos anjos. E isso são heresias, heresias. Eles foram criados para adorar o Senhor. Portanto, nós não podemos os adorar. E digo mais, não adore anjos e não faça oração a anjos. Não adore anjos e nem faça orações a anjos. Hebreus capítulo 1, verso 6, quem lê para a gente, e outro irmão, irmã, pode ler Apocalipse 22, 8 e 9. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 6, e depois Apocalipse 22, 8 e 9. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então quem adora quem? Os anjos adoram o seu Criador. Os anjos adoram o seu Criador. O que são os anjos? Criaturas de Deus. Criatura adorando criatura é igual a idolatria. Repito, criatura adorando criatura é igual a idolatria. Certo? Então, criatura adora o Criador. Somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Está escrito na palavra do Senhor. Tá bem? E agora Apocalipse 22, 8 e 9. Preste atenção, esse texto é muito importante. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para o adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Amém? Veja que o próprio João, o escolhido de Deus para trazer a revelação do Apocalipse à humanidade, o próprio João, depois de ver tanta glória dos anjos, tanta sabedoria, tanto poder, ver aquela ação extraordinária que ele está recebendo para escrever o livro de Apocalipse, admirado, ele se prostra diante do anjo. Mas o anjo imediatamente corrige ele e diz: olha, eu sou servo de Deus como você, eu sou criatura de Deus como você, a ordem é que nós adoremos a Deus, e somente a Deus. Confiemos e adoremos durante toda a nossa vida. Se você está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Parece desnecessário eu dizer isso, irmãos, mas na igreja evangélica entrou anjo batizador no Espírito Santo. Eu ouvi alguém orando: anjo batizador com o Espírito Santo, batiza agora. Outra coisa terrível que nós ouvimos: anjo da cura, entra nesse hospital agora e cura esta mulher. Oh, meu Pai do céu! Anjo da cura, anjo batizador, culto a anjo. Meus irmãos, não dá para aguentar. Vamos estudar mais a Bíblia e vamos ter cuidado com as heresias. Amém? Bom, entre os anjos, o que é importante dizer também dentro de escatologia é que o Deus organizado, ele criou hierarquias entre os anjos. Deus criou hierarquias entre os anjos. Então vamos dar uma olhada nisso.
Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. Existem os anjos. Isaías 6, 1 a 3. Existem os anjos. Quem lê? Isaías 6, 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Estes anjos não vêm até nós nos servir, porque a função que Deus deu para eles é a de ficar ao redor do trono, e 24 horas por dia, 365 dias por ano, eles estão ali declarando que Deus é santo, santo, santo. Esta é a função dos serafins, permanecer diante do trono, adorando o Criador ininterruptamente. Mas a Bíblia também fala dos querubins. Vamos ler Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Quem lê para nós, por gentileza, Gênesis 3, 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins tinham esta função de dirigir, de guardar, de comandar trabalhos específicos que Deus determinava que eles fizessem. Inclusive, eu vou falar dele depois, mas agora já dá para lembrar o que Satanás era antes de ser Satanás. Vamos lá? Quem é que lê Ezequiel 28 e 14? Ezequiel, capítulo de número 28, verso 14. Olha só o que Satanás era antes de ser Satanás. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Muito bem. Então ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Era este ser que Deus criou, cheio de formosura, cheio de glória, dirigindo, coordenando, guardando. Ele tinha muitas mesmo no céu, muitas características lindas. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Agora eu quero me concentrar em outro ser muito importante na história da humanidade e também da escatologia. Eu me refiro ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Vamos ler Judas, verso 9. Judas, verso 9, fala sobre o Arcanjo Miguel. Por gentileza, quem lê para a gente? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Muito bem. Então veja aí o arcanjo Miguel num momento importante da história, quando o corpo de Moisés foi ocultado, segundo a maioria dos estudiosos,
para que o corpo de Moisés não servisse de tropeço, de idolatria. Deus decidiu ocultar o sepultamento de Moisés e houve essa contenda aí entre Satanás e o arcanjo Miguel. Vamos ao livro de Daniel, Daniel capítulo 10, atenção quem for ler, leia o 13 e o 21, o 13 e o 21, não é 13 a 21, é o 13 e o 21, quem lê Daniel para a gente, por favor? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora o 21. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. Agora Daniel capítulo 12, verso 1, Jorge, por favor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Veja que acontecimento importante nós vamos ler agora. Tem tudo a ver com a escatologia. Perceba quem vai estar no evento do arrebatamento da igreja. Por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quem lê o texto para a gente, por favor? 1 Tessalonicenses 4 e 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O arrebatamento vai ser cercado de um barulhão. E uma das vozes que vão ecoar no arrebatamento é a voz do arcanjo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 7. Olha o trabalho aí do príncipe de Deus, o grande protetor de Israel, o arcanjo Miguel. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Muito bem. Então veja que na escatologia os anjos têm um trabalho muito importante. Para encerrar, Lucas 2, 26, não vamos deixar de falar também da hierarquia mais baixa dos anjos. Falamos do arcanjo, falamos dos serafins, falamos dos querubins e também não vamos deixar de citar a hierarquia mais baixa, mas muito importante, e ele é citado pelo nome de Gabriel. Vamos ao texto, Lucas 1, 26. 1 e 26. 1 e 26 de Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E você sabe que essa missão é uma missão extraordinária, porque aí está o anúncio de que nasceria na terra o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e foi dado privilégio ao anjo Gabriel de fazer este anúncio tão espetacular.
Então veja que há uma hierarquia, anjos com funções diferentes, com autoridade diferente, com poder diferente, com capacidades diferentes, todos debaixo do governo do nosso soberano Deus. Agora deixa eu ir para o ponto 2, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Agora é hora de falar dos anjos caídos. É hora de falar dos espíritos malignos. Que existem, atenção, atenção, existem tal qual os anjos de Deus, os anjos ministradores a serviço de Deus. Também existem os anjos caídos, existem os espíritos malignos, existem os demônios. Sim, eles existem. Claro que, enquanto os anjos de Deus estão aqui para fazer o que Deus quer, para fazer o bem, para ajudar os salvos na caminhada, é claro que esses espíritos malignos, esses anjos caídos, eles estão aqui para promoção do mal, para promoção da maldade. E o principal deles se chama Satanás. Vamos ler 1 Pedro 5 e 8 e João 10 e 10, por favor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Onde está escrito isso? Está escrito na palavra de Deus. Deus habita no mundo espiritual e Ele, melhor do que ninguém, sabe que o diabo é real, que ele existe e que nós precisamos vigiar e sermos sóbrios para não sermos tragados pela sua vontade maligna de nos destruir. Então nós precisamos entender que o reino espiritual tem o lado de Deus e tem o lado de Satanás. Os dois lados são extremamente reais. Se uma pessoa diz que acredita em Deus, mas declara que não acredita no diabo, essa pessoa não acredita em coisa nenhuma, ela é totalmente fora da casinha. Porque dizer que acredita em Deus e não acreditar no diabo é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Muito bem, vamos para João 10:10. João capítulo 10:10. Jesus está dizendo que o diabo existe e Jesus vai dizer o que ele gosta de fazer. O que disse Jesus em João 10:10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu pergunto, especialmente àqueles que não acreditam que o diabo é real, será, irmãos, e a pergunta é para quem acredita, a pergunta é para quem acredita na existência do diabo, será que o diabo anda por aí matando, roubando e destruindo, sim ou não? Só um tolo é que não vê o que o diabo está fazendo no nosso planeta. É claro que ele está fazendo sob a permissão de Deus. Ele está fazendo debaixo da autoridade de Deus, mas ele está fazendo. O diabo é chamado na Bíblia de 21 formas diferentes em 177 passagens da Bíblia. Eu vou repetir. O diabo é chamado de 21 formas diferentes em 177 passagens na Bíblia. Como é que alguém pode não acreditar nele? É por causa de 2 Coríntios 4:4.
Por que a maioria das pessoas não reconhecem a existência de Satanás, dos espíritos malignos e dos demônios? Por causa de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. O que ele faz com a mente dos incrédulos? O que ele faz com a mente das pessoas? 2 Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendidos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler aqui de novo. Nos quais o Deus, perceba com letra minúscula, o Deus deste século é uma referência a Satanás, é uma referência ao reino das trevas. O que ele fez? Ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Trocando aqui essas palavras dentro do nosso estudo, Satanás cega a mente das pessoas para que elas não creiam na existência de um reino organizado de trevas que existe para promover o mal. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Como é que uma pessoa que diz que acredita em Jesus não acredita no diabo, se o próprio Jesus foi por ele tentado? Lucas capítulo 4, 1 e 2, vamos ouvir a leitura. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Muito bem, então veja só, o diabo tentou a Jesus durante 40 dias e 40 noites, foi um enfrentamento, foi uma ação terrível. Jesus teve que enfrentá-lo debaixo de muita oração e de muito jejum. Ora, se o diabo tentou a Jesus, ele vai deixar de nos tentar, ele vai tentar de e evitar de fazer o mal contra nós de maneira nenhuma, até porque ele não pôde com o nosso Senhor, então ele acredita que ele poderá conosco. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, revestidos da autoridade de Jesus, ele também não poderá conosco, porque a Bíblia declara: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, versículos 11 e 16. Efésios capítulo 6, 11 e 16. Efésios 6, 11 e 16. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então perceba você o quanto nós precisamos estar ligados neste mundo espiritual paralelo a nós. Este mundo espiritual existe para nos atacar, para atacar a nossa mente, para atacar a nossa fé, para atacar a nossa vida espiritual. Satanás está trabalhando como nunca, porque ele sabe que é chegada a sua hora. E assim foi na história da humanidade, desde o jardim do Éden até os nossos dias. O reino das trevas está trabalhando contra nós, e ele é mestre em entretenimento. Satanás é mestre em distrair as pessoas de tal maneira que elas passem a vida inteira
inteira sem nunca ler a Bíblia uma vez sequer. E ele é tão bom nisso, mas tão bom nisso, que ele não engana, ele não distrai só os ímpios. Tem crente que está servindo a ele há 30 anos e nunca foi capaz de ler a Bíblia uma vez. Por quê? Porque o diabo sabe distrair. O diabo sabe distrair. Ele também é um grande ilusionista. Ele sabe iludir. Ele ilude, fazendo as pessoas acreditar que bom é um jovem ir para um posto de gasolina, levantar a tampa traseira do carro, ligar uma sonzeira e ficar tomando 1, 2, 5, 10, 20 cerveja, cheirando uma carreira de cocaína e depois correndo para a prostituição. Esse jovem se acha o máximo e ainda se acha no direito de dizer que o jovem da igreja é um trouxa, é um bobalhão, é um idiota. E o pior de tudo é que tem jovem na igreja que gostaria de estar lá no posto cheirando cocaína. Por que isso acontece? Porque o diabo é o rei da ilusão. O rei da ilusão. E ele compra a alma das pessoas com dinheiro, com fama, com coisas deste mundo. As pessoas vendem a alma para ele, porque ele é o rei do ilusionismo, ele é o rei do engano, ele é o rei do desânimo, ele é um rei da procrastinação. É ele que fica fazendo as pessoas jogar sempre para depois. Uma hora eu vou na igreja, uma hora eu leio a Bíblia, uma hora eu vou acreditar em Deus, e as pessoas vão procrastinando. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai matar essa pessoa antes que ela se volte para Deus. O diabo também é um grande transformador do mal em não tão mal assim. O que o diabo faz? Ele transforma o mal em não tão mal assim. O que as pessoas estão fazendo com o mal hoje? Elas estão chamando de bem. O que elas estão chamando de bem? O mal. Elas estão chamando o mal de bem. Quem está por trás disso? Ele próprio. Mas glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, porque isso tem data de validade. Daqui um pouquinho vai acabar isso. Vamos ler Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. E depois eu peço a você mais 5 minutos e eu estarei encerrando. Mateus 25, 41, quem lê para nós? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só o que está preparado para esse reino das trevas que causa tanto mal à humanidade. Está preparado para eles o castigo eterno. Está preparado para eles o lago de fogo. O ser humano pode escapar desse lugar. De que maneira? Crendo em Jesus, crendo na palavra de Deus, crendo que há um mundo espiritual aí para nós vivermos eternamente com Deus. Os demônios, irmãos, segundo os evangelhos, eu não tenho mais tempo para ler os textos, segundo os evangelhos, Mateus 9, 32 e 33, Mateus 12, 22, Marcos 9, 22, segundo os evangelhos, os demônios têm poder para colocar doenças nas pessoas. Os demônios têm poder para colocar doenças nas pessoas. Também segundo os evangelhos, melhor dizendo, segundo a palavra de Deus, os demônios têm poder para se apossar da mente de uma pessoa. E quando eles se apoderam da mente de uma pessoa, eles assumem o controle da vida dessa pessoa. E quando o diabo assume o controle da vida dessa pessoa, é para levar esta pessoa à miséria, é para levar esta pessoa ao suicídio, é para levar essa pessoa a usar drogas, é para levar essa pessoa a virar um alcoólatra, é para fazer com que essa pessoa se transforme num homem de
baixa posição espiritual, ou seja, uma vida espiritual miserável. Os demônios levam as pessoas à miséria moral e social, e eles podem fazer isso através de uma força sobrenatural. Quem já viu uma pessoa possessa de demônios sabe que essa pessoa recebe uma força que todo mundo sabe que aquela pessoa não tem. Por quê? Porque os demônios estão agindo na vida daquela pessoa. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque os demônios promovem também heresias. 1 Timóteo 4:1 fala que eles vão promover doutrinas de demônios. Também por trás dos demônios, atenção, escute isso. Por trás dos demônios estão a prostituição, estão as orgias, estão os swingers, estão toda forma de prostituição. Atrás dos demônios, e agora nós vamos ler, atrás dos demônios estão os cultos aos ídolos. Vamos ler 1 Coríntios 10, 20 e 21. E eu vou pedir para alguém já ir procurando Deuteronômio 18, 10 e 11. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Olha que texto importante. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse texto foi libertador para mim. Porque antes de me tornar um servo de Deus, eu era um católico carismático. E como católico carismático, eu louvava Jesus, eu cantava para Jesus, eu batia palmas para Jesus, eu dançava para Jesus. Mas eu fazia isso no meio das imagens de escultura, eu fazia isso no meio dos ídolos. Até o dia que eu li esse texto e descobri que por trás da imagem de escultura, por trás da idolatria, não tem só imagenzinha, um rostinho de uma mulher, um rostinho de uma mulher branquinha, um rostinho de uma mulher pretinha, um anjinho de asinha. Não, por trás daquela atitude de misturar a mesa do Senhor, o cálice do Senhor, com a mesa dos ídolos, o cálice dos ídolos, na verdade, eu era um baita de um adorador de demônios. E então eu entendi por que o padre não queria que eu lesse a Bíblia. Então eu entendi por que as pessoas não queriam que eu lesse a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 18, versículos 10 e 11, por favor. Deuteronômio capítulo de número 18, versículos de número 10 e 11. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque quem faz isso no versículo seguinte diz que é abominação ao Senhor. Vamos ler Levítico, pode ser você mesmo, Anderson. Levítico capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia. Levítico capítulo 6, versículo de número 6 e versículo de número 27. Versículo de número 6 e 27, não é 6a, é 6 e 27. Levítico 6, 6 e 27, olha o que diz. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação,
para expiação da culpa, trará ao sacerdote. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Eu citei errado, você leu errado, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não tenho mais tempo para nada, a não ser convidar você a assistir no YouTube as 2 últimas entrevistas do Roberto Cabrini. O Roberto Cabrini está entrevistando um médium. Como eu gostaria de ser advogado desse caso. Como eu gostaria de estar no júri desse homem que vai ao tribunal. Um médium. O que acontece? As pessoas vão até o centro procurar os trabalhos desse médium. E o que acontece lá no centro desse médium? As mulheres que não param de aumentar, dizem que são abusadas sexualmente por esse médium. E o médium entrevistado pelo Cabrini, ele diz: quando eu recebo a entidade, ela entra em mim e eu não lembro de mais nada. Não sou eu mais que faço nada, é a entidade que está em mim que faz. E o Cabrini dizendo: mas e se for sexo? Bom, não sou eu, é a entidade. Mas eu não acredito que a entidade ia fazer isso. Eu acredito que essas mulheres estão caluniando, elas estão mentindo. E agora o tribunal do júri vai ter que decidir se esse homem é culpado ou quem são culpados são essas entidades. Ei, meus irmãos, é por isso que o diabo não quer que as pessoas leiam a Bíblia, para que elas fiquem enganadas. Isso não são entidades do bem, coisa nenhuma. São demônios que entram nessas pessoas, que fazem coisas que Deus abomina. Ele abomina horóscopo, ele abomina mediunidade, ele abomina consulta aos mortos, ele abomina conversar com os mortos. Para Deus isto é abominação. E por falta de conhecimento bíblico, as pessoas estão fazendo isso, achando que estão fazendo um bem, mas na verdade elas estão se abrindo para o reino das trevas, para o reino de Satanás. Ei, quem tem familiares enganados pelo diabo, pode se colocar de pé para nós interceder por eles. Quem tem familiares que frequentam terreiros, que frequentam centros espíritas, que frequentam médiums, que acreditam que podem consultar os mortos, que não sai de casa sem consultar o horóscopo primeiro, sem deixar claro: isso aqui acontece porque o meu signo é tal, eu sou influenciado pelo astro chamado Câncer, eu sou influenciado pelo astro chamado Capricórnio, e vai aquela maldição de ignorância, de falta de conhecimento. Se você tem familiares que estão enganados, iludidos pelo diabo, vamos entrar em guerra agora. Vamos entrar em guerra agora e vamos dizer: Deus, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia desse povo. Eles estão cultuando a demônios e acham que estão cultuando a Jesus. Eles estão cultuando a demônios, mas eles acreditam que estão cultuando a Jesus. Ei, meu irmão, abre os seus olhos, entra em guerra comigo, entra em guerra. Levante as suas mãos, comece a clamar pelo Senhor. Comece a clamar pelo Senhor. Comece a clamar pelo Senhor. Deus, abre o entendimento. Abre o entendimento, Senhor. Abre o entendimento. Abre os olhos espirituais desta pessoa, Deus, que está acorrentada por espíritos malignos. A sua vida não vai, a sua vida não anda, a sua vida é que nem caranguejo, é um passo para frente, 2 para o lado, 5 para trás.
uma vida amarrada, uma vida acorrentada, uma vida aprisionada. Não há motivo para alegria, é só reclamação. Oh meu Deus! Quantas pessoas, Deus, têm tudo para viver bem, mas não conseguem dormir, não têm paz. Precisam pensar naquele revólver que está escondido lá no cofre toda hora. Quanta gente trabalhadora, quanta gente honesta, Pai, mas estão iludidos por Satanás, cultuando a demônios, achando que estão cultuando a Jesus. Ah, meu Deus, abre os olhos espirituais do teu povo, para que vejamos que ao nosso redor tem anjos, para que sejamos mais corajosos, mais ousados, para que sejamos mais desprendidos, para deixar claro para as pessoas que se elas quiserem morrer cheirando cocaína, elas podem, mas elas não precisam morrer assim. Para deixar claro para as pessoas, Pai, que se elas quiserem continuar crendo nas imagens de escultura, elas podem, mas elas não precisam entrar na eternidade assim. O Senhor pode libertar da ignorância espiritual. Como nós lemos na Tua palavra esta noite, o Senhor pode iluminar a mente, como o Senhor iluminou a minha mente, Pai. Eu já fui adorador de demônios, Tu sabe disso. Na minha maior sinceridade, Tu sabe que eu já adorei demônios, achando que eu estava fazendo certo. Tu sabe que eu já fiz muita coisa errada, mas eu era escravo da minha opinião, eu era um escravo da minha ignorância, eu era um escravo da minha religião, até que o ensino da Tua palavra trouxe luz para o meu caminho, trouxe vida para a minha morte, trouxe perdão para a minha desgraça, e me fez um verdadeiro adorador. Pai, como é bom Te adorar, como é bom Te adorar e reconhecer que nós estamos num campo de batalha, que o Senhor não nos convidou para um piquenique na praia, o Senhor não nos convidou para um passeio num cruzeiro, o Senhor nos convidou para um barco de batalha, para um navio de guerra. E cheios do Espírito Santo, Pai, nós vamos guerrear. Nós vamos guerrear revestidos da armadura do Senhor. Nós vamos guerrear e nós vamos conseguir arrebatar alguns do fogo eterno. Nós vamos conseguir arrancar famílias inteiras das garras do diabo. O Senhor vai nos dar muitas almas. O Senhor vai nos dar muitas almas. E antes, Pai, do arrebatamento, eu ainda creio num avivamento no Rio Grande do Sul, Pai. Eu acredito que a Assembleia de Deus vai acordar. Esse gigante vai acordar. O Teu povo destemido vai acordar, vai despertar do sono. E o Senhor vai levantar muitos atalaias, muitos atalaias, muitos atalaias.
E espiritualmente nós vamos viver um tempo de vitória. Espiritualmente nós vamos viver um tempo bom na tua presença, porque nós vamos nos entregar mais, nós vamos nos esforçar mais, nós vamos nos dedicar mais, nós vamos sair mais, nós vamos ir mais, nós vamos discipular mais, nós vamos evangelizar mais, nós vamos pregar mais o Evangelho. E principalmente, nós vamos fazer da tua casa uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa de comunhão, uma casa de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre o teu povo. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte e a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá o meu Jesus, voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, milhares de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões que estão assentados sobre seus tronos se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade. Quando as trombetas tocarem, Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não
Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Você pode dizer que ama Ele. Você pode dizer que ama a sua palavra. Você pode dizer que você ama a vinda dEle. Você pode dizer que ama o céu de luz. Oh Deus, nós te amamos, te amamos, te amamos. Porque o Senhor é o Deus do escape. O Senhor é o Deus do livramento. O Senhor é o Deus que quer salvar. E nós só queremos uma coisa, Pai. É poder chegar no céu com a nossa família. Nós queremos chegar no céu com muitas almas para Ti. Nos dá essa graça, Pai. Nos dá essa graça. Glória a Deus. Domingo eu quero ver vocês pela manhã e no grande culto da família. Não percam. Quero louvar a Deus por todos aqueles que estão com a gente de vários municípios, bem como vocês que estão aqui com a gente